Bom dia, meus amados irmãos, graça e misericórdia da parte de Deus nosso Pai e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos aqui presentes e já na presença do Senhor, exaltando o seu bondoso e grandioso nome. E nesse momento nós vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, adorando-o, buscando a sua presença, orando a Deus e bendizendo ao seu santo nome. Quero dar bom dia à irmã Elisama Souza Ribeiro e também a Glaucio, Glaucio é de Recife também, está conosco, Graça e paz a todos vocês. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus santo, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo na tua presença. Muito obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor em estar conosco. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é um nome que está acima de todo nome. Deus nos concede um culto cheio do teu Espírito Santo, nos concede um culto abençoado na tua presença. Abençoa os meus amados irmãos que estarão conosco online no Facebook e também minha esposa e filhas que estão aqui conosco. Ó Deus, também abençoa a parte da mensagem da palavra, que será a parte da escola bíblica dominical, na pregação da mensagem da palavra de Deus. E, ó Deus, usa essa mensagem para transformar vidas, edificar vidas e tocar nos seus corações. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e já te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar aí louvor com as meninas. Elas vão cantar louvores ao Senhor nosso Deus. Eu peço que você abra uma sala de vídeo e compartilhe, Se a irmã Elisama Ribeiro Souza, se a irmã Elisama ou Glaucio puder abrir uma sala de vídeo aí no Facebook, para também compartilhar esse culto com outras pessoas, com outros irmãos, eu agradeço, vai ser muito bom, faça isso, tá bom? Para alcançarmos o maior número de pessoas e que a mensagem da palavra de Deus possa evangelizar essas pessoas também. Então, se você puder abrir uma sala de vídeo, abrir uma sala no seu Facebook para compartilhar o culto, vai ser uma bênção. Vamos cantar ao Senhor. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará, Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Vem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a irmã Rosângela Romão, bom dia a todos da sua família, graça e paz, que Deus vos abençoe. Meus amados irmãos, vamos ouvir mais um louvor do nosso hinário presbiteriano, é o hino 274, ainda estamos esperando entrar o Pedro, a irmã Maria de Jesus, que ainda não entrou, a irmã Saúde, irmão Ibamar, que ainda também não entrou, tá bom? E vamos louvar dentro da nossa liturgia, nós vamos louvar ao Senhor
e aqueles que não têm o inário vão ouvir e vão escutar esse louvor maravilhoso. Hino 274, 274. Louvado seja Deus, meus amados irmãos. Nós acabamos de ouvir mais um inário, mais um hino do nosso inário. Eu quero dar bom dia a Pedro, a irmã Maria de Jesus, graça e paz a vocês também, a irmã Maria Saúde, irmã Saúde, e irmão Ribamar e toda a sua família aí na sua casa. Louvado seja Deus. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus aqui no Salmo 111, na leitura, não é? Os irmãos abram suas Bíblias aí no Salmo 111, tá bom? Eu falei para os irmãos que aqueles que entrarem, se os irmãos souberem fazer isso, abrir uma sala dentro do Facebook mesmo aí, aqueles que podem, para que possamos alcançar o maior número de pessoas, não é? Para que os seus amigos no Facebook possam também assistir ao vivo, simultaneamente, ao vivo, esse culto aqui, que é promovido pela Congregação Presbiteriana do Morro da Esperança, aqui em Teresina, Piauí. Então, eu agradeço a Deus aí a cooperação da irmã Elisama Ribeiro, que ela sempre compartilha, e aos nossos demais irmãos, né? Isso faz com que o Evangelho de Cristo tenha um maior alcance, e a palavra de Deus, ela alcançará aquelas pessoas que precisam do Evangelho. Salmo 111, dos versículos 1 até o versículo 10. Vamos ler a palavra do Senhor. É a palavra que faz parte da liturgia, né? A leitura de salmos. Então vamos
Leia a palavra de Deus. Aleluia. De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos que nelas se comprazem. Em suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança, e manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e revelam prudência todos que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Salmo 111. E na leitura desse salmo, nós vamos ouvir mais outro louvor pelas meninas aí, elas vão cantar ao Senhor, o nosso grupo aqui. E depois desse louvor, nós vamos ler um texto e fazer oração de confissão de pecado, e vamos dar prosseguimento à nossa liturgia nesse culto matinal. Louvado seja Deus. Nós temos que ser grato ao Senhor, grato ao Deus que é bondoso, ao Deus que é puro, santo e verdadeiro. Meus amados irmãos, abram suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, dos versículos 9 ao versículo 18. Depois dessa leitura, nós vamos orar ao Senhor Deus, pedindo a Ele perdão por nossos pecados. Romanos 3, de 9 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramarem sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Meus amados, vamos, nesse momento, nós vamos orar ao Senhor Deus, pedir a Ele bênção, a bênção do perdão, pois nós somos pecadores. João Calvino, ele já dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, o coração do ser humano, naturalmente, é uma fábrica de ídolos, e a nossa natureza humana, ela é muito propensa ao pecado. Então nós, por mais que nós conhecemos a verdade, mas a nossa inclinação natural é sempre para o pecado, por causa do pecado original. Então nós pecamos por pensamentos, palavras, obras, ações. Então, por causa de ter essa consciência de que nós pecamos contra um Deus que é santíssimo, nós devemos buscar a Deus o perdão, confessar o pecado, deixar o pecado e não mais praticar esse pecado. Pelo contrário, devemos odiá-los de todo o nosso coração, odiar tudo aquilo que Deus odeia e amar a tudo aquilo que Deus ama. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, Senhor, nós estamos na Tua presença nesse momento tão solene, que é a parte de confissão de pecados. Deus, tem misericórdia de nós. Coloca Teu coração em nossa miséria e em nossa pequenez e nossas limitações. Ó Deus, a prova de que Tu odeia o pecado foi de Cristo ter vindo a esse mundo debaixo da miséria, debaixo da maldição, que Tu mesmo amaldiçoaste por causa do pecado de Adão. A prova de que Tu odeias o pecado, que Tu cravaste o pecado do Teu povo na cruz, e Teu Filho morreu uma morte horrível, uma morte substituta, uma morte vicária, no lugar de pecadores miseráveis e indignos. Ó Deus, a prova que Tu odeias o pecado é que Tu destruísse o mundo da época de Noé. E a prova que Tu odeias o pecado é que Tu destruísse duas cidades populosas, Sodoma e Gomorra. E Tu continuas odiando o pecado. Ó Deus, perdoa as nossas iniquidades, os nossos pecados por pensamento, palavras e ações. Ó Deus, que as nossas falhas e limitações que nós cometemos hoje e essa semana que se passou, que possamos colocá-los debaixo do sangue de Cristo, confessar os nossos pecados e não mais praticá-los. Seja o pecado da mentira, seja o pecado da idolatria, seja o pecado da ingratidão, seja o pecado de não ter lido a palavra de Deus durante a semana, seja o pecado de não ter buscado a Deus em oração, ter desprezado a Deus e as suas dádivas, as suas bênçãos, seja o pecado por pensamento, palavras e ações, pecados impuros, dos mais diversos, pecado da língua, da fofoca, da mentira. Ó Deus, seja qualquer que seja esse pecado, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, nos lava no sangue de Cristo e nos transforma e santifica a nossa vida. Em nome de Jesus, que nós confessamos a Ti, Senhor, na certeza de que Tu perdoas os nossos pecados quando nós confessamos em sinceridade, e essa sinceridade implica em confessar e abandonar para todo sempre esse pecado. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos renova e nos transforma. Muito obrigado pelo perdão, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos nesse momento, ouvir esse louvor, e depois desse louvor nós vamos entrar na parte da mensagem da palavra de Deus.
o assunto desse louvor, o tema desse louvor é escola dominical. Então, depois desse louvor, nós vamos dar início agora à aula 10, tá bom? Vai ser a aula 10 da nossa lição, que estamos estudando o livro do profeta Isaías. Então, ouçamos o hino nessa manhã. Irmãos, esse hino foi o hino 354. Eu não avisei aos irmãos, era para ter avisado, né? Esse hino é o hino 354. Meus amados, eu queria só perguntar aos meus amados irmãos, queria perguntar a vocês se o meu áudio está bom, tá bom? Vocês podem escrever aí no chat e falar para mim se o áudio está bom, se os irmãos estão conseguindo ouvir bem o áudio, tá bom? Então nós vamos nesse momento, meus amados, vocês que têm a revista, os irmãos que têm a revista, os irmãos da nossa congregação, a revista Escola Bíblica Dominical, deixe sua revista aberta e abramos a nossa Bíblia em Isaías capítulo 57. Hoje é o capítulo 57 de 1 a 21 e o capítulo 58 de 1 a 14. Lógico, nós não vamos ler nós não vamos fazer essa leitura longa agora, a gente vai ler na medida em que nós vamos expor esse texto aqui, hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical. Então, meus amados irmãos, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre a mensagem nesse momento. Pai eterno, Deus bendito, abençoa nesse momento, Pai, a parte da mensagem da Tua Palavra na Escola Bíblica Dominical, que é a parte da pregação da Palavra. Nos ajuda, ilumina nosso coração. Que o Espírito Santo aplique essas verdades em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, chegamos à aula 10. A aula 10, muito obrigado à irmã Vera Lúcia, né? A irmã Vera Lúcia, Deus abençoe, seja bem-vinda. Ela disse que o som está bom. Pedro também falou que o som também está bom. Então, chegamos aí à aula 10 da nossa lição. O tema de hoje é o Deus verdadeiro e nossa caminhada com Ele. Preste atenção ao tema. O Deus verdadeiro
e a nossa caminhada com Ele. Vai de Isaías 57, de 1 a 21, e perpassa a Isaías 58, de 1 a 14. Então, meus amados irmãos, deixa eu aumentar aqui a fonte. Então, vamos lá. Espera aqui abrir, pronto. A introdução de nosso assunto agora pela manhã é o seguinte. O estudo de hoje, meus amados, a mensagem de hoje pela manhã, traz um grande desafio até a nossa vida, para nós, mostrando o profundo conhecimento de Deus sobre os atos de seu povo. Só para deixar claro, o tema de hoje é tão profundo e tão impactante para a nossa vida, meus amados, que o estudo de hoje vai mostrar o profundo conhecimento que Deus tem dos atos de seu povo. O que é que isso quer dizer? Deus vê tudo. Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você planeja, Ele conhece. O Deus que nós servimos, Ele conhece o seu passado perfeitamente, Ele conhece o seu presente perfeitamente e conhece o seu futuro perfeitamente. Ele conhece todos os detalhes da sua vida. Todos os detalhes da sua vida. Até o pecado, os pecados que os homens cometem nas escondidas, que ninguém vê. Deus vê e conhece todas as coisas. Até aquilo que fica lá guardado no recôndito de nosso coração, Deus conhece tudo. Então, essa lição de hoje, ela fala da sua indignação contra o pecado e também trata da sua insatisfação com a hipocrisia religiosa do povo da época de Isaías e também da nossa época também. Somos apresentados, meus amados, nessa lição de hoje, nessa mensagem de hoje, somos apresentados a visão de um Deus soberano e todo-poderoso, que sabe muito bem o que quer de seu povo e que por isso ele trata com dureza o perverso e ele se aproxima gentilmente daquele que lhe é fiel. Ele castiga os ímpios, os rebeldes e se aproxima do seu povo fiel à sua aliança. E é uma belíssima apresentação de Deus mostrar a seriedade do nosso relacionamento com Ele. Veremos também nessa manhã o verdadeiro sentido de uma vida de espiritualidade e de um caminhar sincero diante de Deus. Essa visão de Deus serve de orientação e exemplo para também os nossos dias, assim como foi para os dias do profeta Isaías. Então, meus amados, primeiro ponto que eu quero desenvolver com vocês, o primeiro ponto que eu quero destacar para os irmãos nessa manhã é um terrível quadro de se ver. Meus amados irmãos, os versículos de 1 a 5 que nós vamos ler agora, descreve um terrível quadro do povo de Israel. Leamos Isaías 57, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato, ou se importe com isso. Pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz, descansam no seu leito os que andam em retidão. Mas chegai-vos para aqui, vós,
os filhos da agoreira, descendência da adúltera e da prostituta, de quem chasqueais. Essa palavra chasqueais é de quem zombareis. Essa palavra chasquear é zombar, ok? Deus está perguntando, de quem zombareis? Contra quem cancarareis ou escancareis a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade, que abraçais na concupiscência junto aos terebintos, debaixo de toda a árvore frondosa, e os sacrifícios, e sacrificais os filhos nos vales e nas fenas dos penhascos? Meus amados irmãos, Deus aqui, ele está denunciando, ele está vindo com palavras de juízo e mostrando o pecado do povo de Israel. O que era que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo aqui na época do profeta Isaías? O justo estava morrendo. Diz aqui o versículo 1 do capítulo 57, perece o justo. E não há quem se impressione com isso. Os homens piedosos da época do profeta Isaías, eles estavam morrendo, eles estavam perecendo. Então, só que as pessoas não estavam se dando conta. Os homens fiéis, os homens que obedeciam à aliança, eles estavam morrendo. Por quê? Porque o governo era um governo da época do profeta Isaías, era um governo injusto, era um governo idólatra, pecador, rebelde a Deus. Então o que era que estava acontecendo? Os justos estavam morrendo e não tinha ninguém que se importasse com isto. E os homens piedosos são arrebatados, sem que alguém considere esse fato ou se importe com isso. Pois o justo é levado antes que venha o mal. O que era que estava acontecendo com esse texto aqui? O que era que estava acontecendo na época do profeta Isaías? Os príncipes estavam corruptos, estavam sonegando aquilo que era para ser dado ao povo. Eles não estavam governando bem o povo de Israel. E o que era que estava acontecendo? Os justos, por causa da rebeldia, por causa da violência da época, da idolatria, da podridão espiritual, moral, social, político, econômica, na vida do povo, na vida dos governantes, o povo estava afundado no pecado, rebelde contra Deus, mas existia ainda, em meio ao caos, em meio ao povo pecador, idólatra, existia um povo fiel, santo, que amava o Senhor, que obedecia a sua aliança, que honrava a lei de Deus, os preceitos de Deus, os estatutos de Deus, guardava o dia do Senhor, que era o sábado. Eles não profanavam o sábado, eles eram um povo piedoso. Esse povo piedoso, um a um, estavam morrendo. Uns estavam morrendo por mão de homens maus, por um governo que não estava nem aí com o povo. E o próprio Deus, vendo a violência da época de Isaías, vendo o pecado crescendo no meio do povo, ele estava guardando parte do seu povo. Isso significa que Deus estava levando o seu povo para a sua presença. Deus estava guardando o povo, guardando o seu povo, fazendo com que eles morressem em meio a essa época. Por quê? Porque o propósito de Deus era livrar esse povo dessa época terrível. Nós, por exemplo, hoje, em pleno século 21, está acontecendo a mesma coisa. Alguns Deus guarda, outros Deus permite que permaneça vivendo em meio à pandemia. Eu pergunto para você, só abrindo parênteses aqui e fazendo uma aplicação com relação a esse texto. Estamos vivendo em meio à pandemia do coronavírus. O que é que está acontecendo?
em meio a essa guerra, em meio a esse mundo caótico, Deus está guardando muita gente. Deus está guardando muitos servos seus. Outros servos seus, Deus está permitindo que ainda permaneça nessa terra. Mas outros Deus está guardando, Deus está livrando do mal. Outros Deus está permitindo que ainda permaneça vivendo nessa terra. Então, era o que estava acontecendo na época do profeta Isaías. O versículo 2 diz: e entra na paz, descansam no seu leito os que andam na retidão. Esse texto aqui está dizendo que quando o justo morre, quando o piedoso morre, eles entram no descanso, entram na paz no seu leito, os que andam na retidão. Isso aqui é o mesmo que dizer que eles estão dormindo, eles dormem, eles estão descansando de suas fadigas. Deus está guardando o justo, livrando o povo do sofrimento aqui da época de Isaías, e quando o justo morre, eles entram na paz e descansam no seu leito eterno, que é na presença de Deus, eles os que andam na retidão. Então, os primeiros versos registram com tristeza o contexto de indiferença diante da morte dos justos. Ou seja, ninguém se importa com isso. No versículo 2 que eu li, a palavra paz e descansam indicam, na verdade, que há uma recompensa para os justos depois da morte. Mas quando consideramos as acusações contidas nos versos que antecedem, se você ler, não dá tempo nós lermos, mas se você ler o capítulo 56, do 9 a 12, nós vemos que há acusações de Deus contra esse povo rebelde, e que sucedem, né? Se você ler o 56, de 9 a 12, e também você pode ler Isaías 57, 3 a 11, que você vai ver Deus acusando o povo rebelde. Dos versículos 3 a 11 do capítulo 57 que nós lemos, nós vemos aqui várias acusações contidas nessa passagem. E lendo versículo 3 a 11, tomamos a consciência de que alguém observa, e se alguém se importa com esse quadro, veja, tomando consciência de que alguém observa esse quadro e se importa com esse quadro pecaminoso. Veja, os justos estavam sofrendo e ninguém, não tinha nada a ver com isso, havia uma indiferença com o justo. Mas nos céus, quando a gente lê esse texto aqui, mostra um Deus que se importa com o seu povo, em meio ao caos, em meio ao sofrimento. Os versículos 3 e 4, vemos uma linguagem duríssima. Deus, por meio do profeta, chama aqueles homens de filhos da agoureira, descendência da adúltera e da prostituta, filhos da transgressão e descendência da falsidade. Palavras duras. Se você ler o versículo 3 e 4, você vê Deus agindo dessa forma. O versículo 3 diz: mas chegai-vos para aqui, vós filhos da agoureira, descendência da adúltera e descendência da prostituta. De quem chasqueais, ou de quem zombareis? O que estava vendo aqui é que os poderosos estavam zombando dos fiéis, dos justos, dos crentes. Estava havendo uma zombaria. E Deus não ia deixar isso passar. Quando Deus diz no versículo 3, chegai-vos aqui, Deus está chamando esses zombadores do povo de Deus para prestar conta. Para prestar conta do desprezo e da zombaria que esses poderosos e pecadores estão fazendo com o povo fiel. Então, é isso que Deus está fazendo aqui. Temos todo tipo de infidelidade espiritual, moral, social e pessoal. Aqueles homens eram zombadores,
além de zombadores, esses homens da época de Isaías eram idólatras. Eles adoravam outros deuses. E diz aqui no versículo 4, diz assim: de quem chasqueais, ou de quem zombareis? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, da descendência da falsidade? Versículo 5: que vos abraçais na concupiscência junto aos terebitos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificais os filhos nos vales das fendas dos penhascos. Meus amados, esses homens de Israel, eles estavam cometendo o pecado dos cananeus. O que é que os cananeus faziam? Os cananeus, eles sacrificavam os seus filhos a Moloque, que era o deus dos cananeus, a Moloque. Ele pegava as suas crianças de 1, 2, 3, 4, 5 anos e queimavam, eles sacrificavam, pois existia uma estátua muito grande de Moloque, e dentro dessa estátua era acendida uma fogueira, e as crianças eram jogadas dentro da boca de Moloque, caía dentro dessa estátua, e elas eram queimadas vivas. Então os cananeus e também o povo de Israel estava também trilhando esse pecado, estava adorando falsos deuses, deuses inventados pelas nações pagãs. Eles estavam cometendo o mesmo pecado do povo fora da aliança. O povo de Israel estava transgredindo, estavam matando seus filhos, estavam indo para os penhascos, para as montanhas, para oferecerem as suas oferendas a falsos deuses. Era o que estava acontecendo na época do profeta Isaías. Por isso que do versículo 3 ao versículo 11, Deus está acusando o pecado do povo. Então, temos aqui todo tipo de infidelidade espiritual, moral, social e pessoal. Aqueles homens eram zombadores e praticantes de orgias, e chegavam a sacrificar, como eu falei, a seus próprios filhos. A lista de acusações está próxima de textos como Isaías, capítulo 2, verso 6. Vamos lá, bem rapidamente, Isaías 2, 6. O que é que diz aqui? Isso são acusações que Deus está falando para o povo. O que é que diz aqui? Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram de corrupção, ou da corrupção do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. Deus aqui está fazendo uma acusação seríssima contra o seu povo. Imagine, vamos dar só um exemplo aqui, só um exemplo aqui. Imagine uma igreja onde o povo passa um tempo servindo a Deus, fiel a Deus, cultuando a Deus, lendo a palavra de Deus. Aí está lá o templo, está lá. Daqui a pouco, isso é só um exemplo, tá? Depois de um tempo, o povo se desvia de Deus. No lugar daquele templo, que era um lugar de adoração a Deus, o povo passa a adorar outros deuses, e aquele templo que era usado para Deus passa a ser terreiro de macumba. E os crentes que antes adoravam a Deus passam agora a adorar falsos deuses, demônios, e passam a sacrificar seus filhos. Só um exemplo. O povo de Israel era um povo que adorava a Deus, o povo de Israel era o povo da aliança de Deus, e esse povo tinha se desviado, estava cometendo os pecados do povo do Oriente, estavam imitando a idolatria, os pecados dos filisteus e dos cananeus. Era isso que Deus estava acusando o pecado do seu povo. Meus amados irmãos,
a parte B do nosso texto aqui tem um tema, o completo desagrado de Deus. O desagrado de Deus. Isaías 57, 6 a 13, Deus está tratando aqui do desagrado de Deus contra o seu povo idólatra. Imagine um povo que antes adorava a Deus e agora o povo está adorando outros deuses. Imagine você que é pai, você que é mãe, você que é pai, você que é mãe, imagine. Você cria seus filhos com todo amor, com todo carinho, ensina os seus filhos o caminho que devem andar. E o que é que acontece? Quando seus filhos crescem, eles se desviam do Deus da aliança e passam a adorar outros deuses, acender velas para outros deuses, servindo a demônios, a doutrina de demônios, adorando falsos deuses. Imagine, Deus, ele estava presenciando isso no meio do seu povo. Veja só, meus irmãos, nos versículos 6 a 13, existe uma terrível descrição dos pecados do povo. Nesse bloco aqui, nessa passagem, o profeta acrescenta a ela comentários sobre o desgosto de Deus diante de todas aquelas acusações, diante dos seus pecados. O verso 6 é um pouco estranho para nós, né? E podemos comparar aquelas práticas às oferendas que algumas religiões em nosso país fazem em cachoeiras e no mar. Nesses rituais, Israel buscava controlar o seu destino e sua sorte, ou seja, Israel ele tinha deixado de confiar em Deus. O povo de Israel estava abandonando o Deus da aliança, estava buscando confiança em falsos deuses, buscando a confirmação para o seu futuro com outros deuses, consultando outros deuses acerca da sua vida, acerca do seu futuro. Estava devotando o seu coração para falsos deuses. O versículo 7 e 8 que nós lemos diz assim, vamos ler o 7 e 8. Sobre monte alto e elevado pões o teu leito, para lá sobes para oferecer sacrifícios. Detrás das portas e das ombreiras pões os teus símbolos eróticos, puxas as cobertas, sobes ao leito e o alargas para os adúlteros. Dize-lhes as tuas exigências, ama-lhes a coabitação, eles miras a nudez. Até orgias estava acontecendo. Eles estavam praticando adultério espiritual, estavam traindo a Deus, ao Deus da aliança, e adorando outros deuses. É o mesmo pecado que o profeta Oséias está fazendo com o povo. O povo na época do profeta Oséias, meus amados irmãos, tinha abandonado a Deus, estava se corrompendo com outros deuses, estava trocando o Deus da aliança por deuses inventados pelas imaginações dos homens e por demônios. Estava havendo um adultério espiritual. Tinha abandonado o seu noivo, o esposo, o Deus fiel, por falsos deuses. É o mesmo pecado que Oséias estava combatendo, é o mesmo pecado que o profeta Isaías aqui está combatendo, é o pecado que Deus está combatendo por meio do profeta Isaías. O versículo 7 e 8 descrevem um culto no alto dos montes e denuncia a conotação sexual que ia desde símbolos eróticos até a realização de orgias praticadas e assistidas. O versículo 10 mostra que o desvio deles era grande, irmãos. Era muito grande. Que eles buscavam o favor dos vivos e até dos mortos. Era um desvio
tão grande, meus amados, tão vergonhoso, que o povo de Israel estava buscando favor de homens pecadores e até de mortos. Eles fazem oferendas a falsos deuses, fazem oferendas ao rei, mandam embaixadores ao estrangeiro, e eles estão mesmo em vão atrás dos mortos, como muitos fazem nos dias de hoje. Nos versos 11 a 13, o Senhor argumenta com o seu povo. Deus pergunta por que é que a mentira tomou conta do coração do povo. De onde vinham aquele medo que eu escravizava nessas práticas sem nenhum valor e os fazia desprezar a Deus e aos seus caminhos? Deus argumenta, Deus faz uma pergunta para eles. Veja o versículo 11 do capítulo 57 de Isaías, 11 a 13. Veja aqui. Mas de quem tivesse receio, a palavra receio aqui é medo, ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem de mim te importasses? Não é acaso porque me calo isso desde muito tempo e não me temes? Eu publicarei essa justiça tua, e quanto às tuas obras, elas não te aproveitarão. Quando clamares a tua coleção de ídolos, te livre. Levá-lo-á o vento, um assopro, os arrebatará todos. Mas os que confiam em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Deus está dizendo, quando vocês estiverem em apuros, clame pelos seus deuses, não clame a mim. Quando vocês estiverem com medo, escravizado, clame aos seus deuses. Busquem a eles que vocês estão servindo. Mas no finalzinho do versículo 13 ele diz, mas aqueles que confiam no Senhor herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Louvado seja Deus. Deus está trazendo palavra de juízo para o povo idólatra. E está trazendo palavra de conforto e de esperança para o povo fiel. A resposta do próprio Deus. A falta de juízo e de condenação, irmãos, deixou Deus de repreender o povo. E por isso Israel deixou de temê-lo. O povo de Israel estava andando em profunda rebeldia. Então vem a sentença. A sentença aqui está no versículo 12 e 13 que nós lemos. O povo idólatra, o povo de Israel, que se dizia povo da aliança, mas não era. Eles se diziam filhos de Abraão, mas eles eram chamados filhos de agoreira, filhos da transgressão, filhos da idolatria, filhos da falsidade, filhos da mentira. Eles eram filhos dos falsos deuses. O povo dependeria de seus próprios esforços e dos deuses a quem cultuava. O Senhor não mais os ajudaria, nem ouviria o seu clamor. Ele os abandonaria a seus próprios caminhos. E essa é uma sentença terrível, pois não há salvação fora de Deus, meus amados. Eles estavam buscando seguir o seu próprio caminho. Deus estava abandonando o povo por causa dos seus pecados. Isso é juízo. Deus ainda é o mesmo. Por exemplo, não tem aquela pessoa, aquele crente, ou aquele não crente que não quer andar nos caminhos de Deus. Não tem aqueles que se dizem cristãos, que endurecem o coração para a palavra, endurecem o coração para Deus, desprezam o culto, desprezam a palavra. Esses que desprezam
Deus, ele é justo. Ele, para provar essa pessoa, que essa pessoa depende de Deus e não dos falsos deuses, que a sua vida depende de Deus, Deus, ele despreza esse povo. Deus, ele entra com juízo com esse povo, para mostrar que ele é o Senhor, que aqueles que são rebeldes contra Deus são os que precisam de Deus. Eles são rebeldes contra Deus, mas eles precisam de Deus. E Deus, ele entra com juízo, desprezando essas pessoas, deixando essas pessoas andarem segundo os seus pecados, segundo os seus juízos. Isso é, meus amados, as maldições da aliança. Isso são as maldições da aliança. Porque existe, se você ler o livro de Deuteronômio, tem as bênçãos decorrentes da obediência e tem os castigos decorrentes da desobediência. Está acontecendo aqui claramente no meio do povo de Deus, na época do profeta Isaías. No verso 13, é prometido aos que se refugiam em Deus receber a terra por herança e possuir o santo monte. Ver o resplendor do monte de Deus e de Sião e aprender os seus ensinamentos diretamente do Senhor são privilégios e recompensa daqueles que confiam nele. Segundo ponto aqui Deus vem ao encontro de seu povo. Deus vem ao encontro do seu povo aqui, meus amados. E o subtítulo aqui é: preparai o caminho do meu povo. Versículo 14 do capítulo 57 do profeta Isaías. O que é que diz aqui? Disse-a: aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Tirai os tropeços do caminho do meu povo, diz Deus. A partir do verso 14, Isaías começa a anunciar como será a ação de Deus em favor daqueles que nele confiam. E como o povo será restaurado em sua fidelidade a Deus. De início, temos um chamado para que se prepare o caminho para o verdadeiro povo de Deus. Essa ordem é da mais absoluta autoridade, pois é dada por alguém que é alto, sublime, eterno e santo. Quem está dando essa ordem para preparar o caminho do povo, para o povo fiel andar, quem está dando essa ordem é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Deus Jeová, o Eu Sou que Sou. O Eu Sou que Sou está dizendo: preparai, aterrai os caminhos para o meu povo andar. Aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. É Deus que está dando a palavra de ordem. Essa descrição aqui é suficiente para distinguir, para separar o Senhor de todos os outros Jeová, com Deus Todo-Poderoso. Uma visão de Deus. Que visão de Deus é essa? Dos versículos 15 a 21 do profeta Isaías. Existe um resumo aqui na nossa lição. Veja o que diz o versículo 15. Veja quem é que está prometendo restauração e proteção e consolo para o seu povo. Leia aí na sua Bíblia, por favor, o versículo 15 do capítulo 57 de Isaías. Diz assim a palavra de Deus: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o seu nome de santo. Veja o que é que Deus faz. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito,
para vivificar, dar vida, restaurar, renovar o espírito dos abatidos, dos tristes, dos desolados, do seu povo, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Veja que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Meus amados, quando comparamos esses atributos com os terríveis pecados do povo, com os terríveis pecados denunciados, percebemos que uma fulminante condenação é o que o povo de Israel merece. Israel, o povo de Israel, está transgredindo a lei desse Deus que é alto, sublime, santo, que habita na eternidade. O Deus que é alto, sublime, tem o seu nome de santo, que habita na eternidade. Ele está dizendo: eu sou o que sou, e os seus deuses não é nada. Os falsos deuses do povo de Israel e os falsos deuses de hoje, à vista do Deus Todo-Poderoso, não são nada. Meus amados irmãos, o texto descreve um Deus que é misericordioso e perdoador, e cuja palavra final ao seu povo é palavra de vida, de esperança para os contritos e abatidos de espírito. O versículo 15 é o centro da passagem. Habitando com eles, o Deus soberano, o Deus santo e infinitamente exaltado também se identifica e demonstra misericórdia aos seus. Dos versículos 16 ao versículo 18, vemos um Deus limitando a sua ira. A contenda e a indignação de Deus não podem ser contínuas. O homem não pode subsistir, não pode suportar sem o amparo e a proteção do seu Criador. Ao ver o triste fim dos ímpios, ao ver o fim dos tristes ímpios, quando Deus ele se depara e vê o fim desses homens que estão caminhando para o inferno, caminhando conforme os seus pecados, indo para o inferno, para a perdição eterna, ao ver o triste fim dos ímpios, caminho de seu povo, o gracioso Deus se dispõe a sarar, guiar e consolar os que choram. Veja aqui o versículo 58 do capítulo 57. Capítulo 57, versículo 18. Capítulo 57, versículo 18. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Meus amados irmãos, Deus decidiu criar paz tanto para os que estavam longe como para os que estavam perto. Essas palavras anunciam a bem-aventurança universal e estão bem em linha com a promessa, estão bem conectados com a promessa universal e inclusiva dos gentios no futuro para entrar no povo de Deus. Essa bênção de Deus aqui, no verso 18, é uma bênção de restauração do povo de Israel, como também a bênção de inclusão dos que não eram povo, que eram gentios, é a bênção de inclusão dentro do povo. Esses gentios que eram idólatras, eles adoravam outros deuses, e Deus promete salvar os povos que não são povo de Israel, mas que entrariam no meio do povo e fariam parte do povo. Louvado seja Deus. Mesmo diante de tamanha bondade de Deus, os ímpios não se deixam quietar e continuam fazendo para si a sujeira dos seus pecados. Por isso, para os perversos não há paz. Diz aqui o versículo 21, para os perversos, diz o meu Deus, não há paz.
Que triste é a condição daqueles que, mesmo diante da bondade de Deus, perdão e direção de Deus, não conseguem abandonar os seus maus caminhos e não conseguem ter paz. Meus amados, se você conhece pessoas, todas as pessoas que querem ver o seu mal, todas as pessoas que vivem em prostituição, que vivem em adultério, que vivem em mentira, que vivem em falsas religiões, todas as pessoas que querem ver o seu mal, pessoas que vão para terreiro de macumba, quer fazer trabalho contra você. Eu encontro várias pessoas dizendo: olha, fulano de tal está fazendo um trabalho para mim lá no terreiro de macumba. Essas pessoas não têm paz. Eu nunca vi na minha vida alguém que queira fazer mal para o seu próximo ter paz. Não tem paz. O ímpio não tem paz. Aqueles que querem fazer o mal estão praticando o mal, quebrando de maneira rebelde a lei de Deus. No seu coração não há paz. Nessas pessoas não há paz. Não há paz no seu coração. Não há paz na sua alma. Aqueles que transgridem, os rebeldes, os insubmissos, os que quebram a lei de Deus, os que querem ver o mal do seu próximo, esses não têm paz. Quando chegamos aqui, a parte 3, no final, estamos caminhando para o final da nossa lição, caminhando com o verdadeiro Deus. O capítulo 58, de 1 a 14, né? E dos versículos de 1 a 5 do capítulo 58, trata do falso jejum. Após a visão do Deus poderoso e misericordioso, temos no capítulo 58 uma reflexão desse Deus. Qual seria esse novo caminho preparado para o seu povo? O profeta, meus amados, ele é chamado a denunciar os pecados do povo. Veja aqui o versículo 1 do capítulo 58. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Deus está dizendo: abra a sua boca e denuncia o pecado do meu povo. Meus amados irmãos, em seguida, expõe com ironia a busca por Deus feita de maneira inadequada. De forma dissimulada, o povo se aproximava do Senhor, perguntando sobre os caminhos de Deus e sobre a sua vontade, como alguém que estivesse desejoso de obedecê-lo. No entanto, suas verdadeiras intenções em buscar a Deus, entre aspas, logo são manifestas. Na primeira parte do verso 3, veja o que é que diz o versículo 3. Veja: o povo, vivendo em pecado, em rebeldia, em idolatria, eles se faziam que estavam buscando a Deus, mas com intenções egoístas. Veja aqui o que diz o versículo 3. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eles estavam jejuando, sabe para quê? Para que Deus fizesse a vontade deles, e não Deus fizesse a sua vontade na vida deles. É por isso que essa parte trata do falso jejum. Eles estavam jejuando para os seus próprios interesses. Por exemplo, em vez de nós jejuarmos por uma vida de santificação, em vez de nós jejuarmos para buscarmos mais a Deus, para ter mais fome de Deus, em vez de nós jejuarmos para que Deus conceda ao presidente da República um bom governo, ou jejuarmos para que haja conversão em nossa congregação, tem pessoas, não é? Tem pessoas por aí que jejuam para ter um carro novo, tem gente que jejua para comprar um apartamento do ano, tem gente que jejua para ficar rico, jejua para ser próspero materialmente.
Não que ter carro é coisa errada, não que ter apartamento é coisa errada, riqueza também não é pecado, mas isso demonstra um pensamento egoísta e um falso jejum. A Bíblia, ela nos ensina qual é o modo de jejuarmos de maneira correta. E aqui no capítulo 58, aqui nesse capítulo 58, Deus mostra o verdadeiro jejum. Ele primeiro mostra o modo errado de jejuar, e Deus mostra no mesmo capítulo 58 o verdadeiro motivo de jejuar, ou o modo correto, ou o jejum que Deus aceita. Veja só. O verso 3, o povo questiona Deus por causa do seu silêncio diante de suas petições, súplicas e jejuns. Queriam obter o favor de Deus por seus próprios esforços e não entendiam por que eles não os atendiam. O Senhor dá respostas em dois momentos. Veja, eles jejuavam, Deus não responderia. Eles oravam, Deus não responderia. Eles faziam sacrifício, Deus não responderia. Deus estava em silêncio. Sabe por quê? Porque Deus sonda os corações. Deus sonda as mentes, Deus conhece o coração, as intenções. E o Senhor dá a resposta em dois momentos. Veremos agora. No primeiro, versículo 3 e 4, que é que diz? Porque jejuamos nós e tu não atendes para isso, porque afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Versículo 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. O versículo 3 e 4, meus amados, aponta os objetivos egoístas que motivavam o jejum e as demais práticas religiosas daquele povo. Eles estavam atrás de seus próprios interesses. Eram apenas uma forma de barganhar o favor de Deus. Não procuravam um momento de comunhão com Deus. Suas mentes e corações estavam em seus próprios negócios. Eles não queriam andar em santificação, eles não queriam andar com Deus, eles não queriam viver em comunhão com Deus. Eles estavam apenas buscando os seus próprios interesses materiais. Buscavam as coisas de Deus e não a Deus. Buscavam as bênçãos de Deus e não a Deus. Amavam as bênçãos de Deus e não amavam a Deus. Hoje não é diferente. Além disso, eles esperavam através do jejum se colocar sobre os seus semelhantes e conseguir vantagem contra os seus competidores. Às vezes, até praticar aquilo que é mal e oprimir o seu próximo é o que eles faziam. Como um jejum assim poderia ser aceito? Como é que Deus responderia à oração de um povo tão imundo, de um povo tão idólatra, tão mau, tão egoísta? Meus amados, o verso 5, o Senhor deixa claro que a religiosidade do povo não era genuína ou verdadeira, ou compatível com uma verdadeira caminhada com Deus. Não era isso que Deus esperava deles. Trata-se de uma denúncia de práticas religiosas que tocam apenas o exterior, sem implicar qualquer mudança ou essências internas. A parte B dessa lição, o modelo do Senhor. Os versículos 6 e 7, em contraste com essas práticas externas, o Senhor expõe no versículo 6 e 7. Veja o que diz o versículo 6 e 7. Capítulo 58, 6 e 7. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão,
deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Esse era o jejum que Deus queria que o povo fizesse. Em contraste com os versículos 3 até o versículo 4. O versículo 6 e 7 fala sobre isso. Em que consiste o verdadeiro jejum? Esse jejum que agrada a Deus, irmãos, tem a ver com a justiça social e no cuidado com os pobres e necessitados. Se quisermos agradar a Deus, devemos nos envolver com a sua obra de combater a injustiça e amparar aqueles que padecem. Na época de Isaías, os poderosos estavam desprezando os órfãos e as viúvas. Os ricos mais ricos ficavam mais ricos e os pobres mais pobres. E a justiça social imperava no meio do povo. A violência imperava no meio do povo. A morte dos justos e a riqueza dos ímpios prosperava na época. Deus aqui está dizendo o tipo de jejum que Ele quer que faça. Eles estavam jejuando por motivos interesseiros. Deus está dizendo, esse jejum eu não me agrado. Agora eu me agrado que vocês rompam com a vida de pecado. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade. Solte as ligaduras da impiedade. Rompa com os agrilhões do pecado. Abandone a nojeira, abandone o pecado, abandone a corrupção e ajude os pobres. Pratique justiça social. Combata a corrupção, a mentira, o roubo, a desonestidade. E ajude e console os pobres, ajude os necessitados. Ação social. Meus amados irmãos, o versículo 6 chama a atenção porque descreve o ministério do Messias. Era isso que Jesus fez. Se você abrir Isaías 61, versículo 1, o que é que diz? O Espírito do Senhor, e Jesus citou isso em Lucas capítulo 4, veja só. O Espírito do Senhor, Isaías 61 primeiro. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram. O versículo 6 chama a atenção porque descreve o ministério de Jesus e realizado por Jesus em seu ministério. A verdadeira espiritualidade deve ser marcada por práticas que refletem a natureza, o caráter e a ação do Messias. O versículo 7 também se encontra refletido no ensino de Jesus. Veja que diz o versículo 7 aqui, do capítulo 58, versículo 7. Porventura também não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te esconda do teu semelhante? Terceiro lugar, a letra C diz a verdadeira caminhada. Estamos caminhando para o final. Versículo 8 a 14. O resultado disso é aquela transformação anunciada no capítulo 57. Em vez de idólatras egoístas, seremos promotores da luz, da justiça e da glória de Deus, fazendo isso aqui. O modo como a luz do povo brilharia era o primeiro indicativo do seu relacionamento vivo com Deus. A referência à luz, irrompendo como alvorada, nos leva à imagem da glória de Deus. Meus amados irmãos,
capítulo 8, aliás, versículo 8 em diante, mostra isso. Aqui diz, se você fizer isso, se você ajudar os pobres, socorrer os necessitados, então romperá a tua luz como a alva. Versículo 8. A tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele te dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de muitas gerações. Serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Meus amados irmãos, o modo como a luz do povo brilharia era o primeiro indicativo do seu relacionamento vivo com Deus. A referência à luz, irrompendo como alvorada, nos levam à imagem da glória de Deus. Isaías capítulo 4, 2 a 6, sugere que a glória prometida naqueles capítulos é manifestada pelas nossas ações. Os versos 9 a 10 listam mais de 5 compatíveis com uma verdadeira caminhada com Deus. Vejamos, se o povo por um lado rejeitar práticas hipócritas, legalistas, rebeldes e condenatórias, e por outro lado assumir uma atitude humilde, misericordiosa, de gentileza e cuidado pelos mais fracos e pelos pobres, a sua luz brilharia. Nos versos 11 e 12, nos mostra uma imagem de um povo que desfruta da direção contínua de Deus e do seu fortalecimento para agir de forma a glorificar o divino nome. O objetivo, irmãos, é ser um jardim regado e fértil, que serve de bênção sobre os outros. O verso 12, percebemos que essa bênção pode ser transmitida às gerações futuras, por meio do ensino, testemunho e exemplo, e com isso serem chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas para que o país seja habitável. Os versículos 13 e 14 do capítulo 58 de Isaías fazem a menção da guarda do sábado. O dia do Senhor, entendido corretamente, é um marcador distintivo de identidade do povo de Deus. O final do versículo 14 apresenta a garantia de fidelidade das palavras. Meus amados irmãos, no finalzinho do versículo 14 diz o seguinte: apresenta a garantia de fidelidade das palavras. É o Senhor quem fala. É o Senhor quem fala. O povo devia se arrepender dos seus pecados. O povo devia socorrer os necessitados. E fazendo isso, a sua luz brilharia. Eles tinham que abandonar os seus pecados e fazer o que é correto. Era isso que estava dentro da vontade de Deus. E não jejuar pelos seus interesses, mas praticar justiça social. Era o que estava faltando naquela época e é o que está faltando hoje. Concluindo, a conclusão é: os capítulos 57 e 58 de Isaías nos mostram um Deus que tudo vê, que diante de seus olhos estão tanto os pecados do seu povo quanto suas falsas motivações nas práticas religiosas e devocionais. Ele conhece o nosso coração. Aplicação. Acima de tudo, nossa espiritualidade deve ser marcada por um reconhecimento de quem Deus é, a quem servimos, e por uma resposta adequada a quem Ele é e o que Ele fez e faz por nós. Meus amados, que não aprendamos ou que não pratiquemos
os pecados do povo de Israel. Mas que nós possamos ser povo de Deus, que nossas boas obras, com base na palavra de Deus, possa glorificar o nome de Deus. Nesse tempo de pandemia, que possamos dar cobertor a quem está precisando, que nós possamos, principalmente no lugar frio, né? Aqui não, porque aqui é muito quente, mas que você possa dar roupa a quem não tem roupa, cama a quem está dormindo no chão, socorrer os pobres com cesta básica, que você possa olhar para o lado se tem alguma família próxima do seu bairro, ajude essa família que está passando fome, que estão desempregados. Ajudemos os que estão necessitados. Faça isso não para ser salvo e não para ganhar coisa de Deus, mas porque Deus quer que nós façamos isso. Justiça social, que o Evangelho seja pregado, mas que também possamos socorrer aqueles que estão precisando. Que possamos ser servos do Senhor em todos os aspectos, obedecendo, pregando o Evangelho, espalhando as boas novas, mas também praticando a justiça social, que é cumprir o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a ti mesmo, ou como a nós mesmos. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo aplique essas verdades em vosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos orar ao Senhor. Desde já eu quero convocar a todos para hoje à noite. Hoje à noite nós teremos o segundo culto a Deus. Eu peço que você compartilhe esse culto nos seus grupos. Compartilhe esse culto de hoje com os seus amigos do Facebook. Compartilhe, porque muita gente vai precisar de ouvir essas palavras. E quando você compartilha, as pessoas assistem e compartilham com outros. E assim a mensagem vai se espalhando por todo o Brasil. E o Evangelho verdadeiro vai sendo pregado. Meus amados irmãos, hoje à noite, às 6h30, nós vamos entrar 5 minutos antes, nós já vamos estar nos preparando para entrar alguns minutos para dar tempo para os irmãos entrarem. Tá? 5 minutos, 3 minutos vamos entrar e os irmãos vão entrando aos poucos. E convide e compartilhe esse culto, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos fazer agora a oração final. Vamos pedir a Deus bênção e graça em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus amado, Deus eterno, muito obrigado, Pai, por mais um dia de culto na Tua presença, nesse culto matinal. Aplica essas verdades que nós ouvimos nessa manhã no coração dos meus amados irmãos, todos que estão aqui presentes e os que não puderam estar presentes também. Ó Senhor, estende Tuas mãos sobre nós, tendo misericórdia e renova, Senhor. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos da idolatria, nos livra do egoísmo, nos livra da mentira, nos livra da indiferença para com o nosso próximo, nos livra, Senhor, de sermos transformados pelo mundo de hoje, nos livra de sermos transformados pelo pensamento do mundo hoje, nos livra, Senhor, de estarmos em isolamento social ou distanciamento social do nosso irmão e nos livra do distanciamento social com o nosso Deus. Não permite que eu e meu irmão se distanciem e nem que nós nos distanciamos de Deus e nem Deus de nós, mas que possamos manter a comunhão com Deus, a santidade e o amor e a caminhada com Deus. Deus amado, tem misericórdia de nós, nos fortalece, nos concede um restante de manhã e um começo de tarde e uma noite maravilhosa na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a irmã Maria de Jesus, a Pedro, a irmã Rosângela Romão. Que Deus abençoe também a irmã Saúde, o seu esposo, irmão Ribamar, Paula e o David, seu genro. Que Deus abençoe a Elisama Romão, a Elisama Ribeiro, a Rosângela Romão, a nossa irmã Rosângela, a seu esposo Romão, as suas filhas, sua neta, a Vera Lúcia, e a todos meus amados irmãos,
e aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Que Deus abençoe, que Deus derrame graça sobre a sua vida. Hoje à noite, às 6h30, teremos nosso segundo culto bíblico no lar. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para sempre. Amém.